Em um vídeo anterior, apresentamos a interface gráfica do espectrógrafo Goodman e a função de cada uma de suas seções. Neste vídeo, apresentaremos as etapas mais básicas de uma observação espectroscópica de uma estrela padrão no SOAR utilizando Goodman em modo fenda longa, incluindo a observação de flat fields e lâmpadas de calibração. Um hábito que pode ajudar muito na observação é planejar a sequência observacional com antecedência. Com isso, será possível preparar a lista de objetos a serem observados e as cartas de localização, ou Find Charts, que deverão ser submetidas no Instrument Setup Form. O formato indicado tem um objeto por linha e colunas separadas por espaços, incluindo o nome do objeto, a ascensão reta, a declinação e a época de referência. Ao nome do objeto deve-se incluir um índice numérico entre colchetes para facilitar o pedido dos objetos aos operadores do telescópio. Assim, antes de se iniciar as observações, e mesmo no momento em que os operadores de telescópio estão calibrando a ótica, é possível indicar o índice numérico do objeto a ser observado. Eles entendem inglês e espanhol e vão dar indicações na língua que você começar o contato. Como a maioria deles é do próprio Chile, pode-se fazer o pedido com algo como: por favor, después de listo com a óptica, vamos empezar com el objeto 1. Quando não se solicita explicitamente, o ângulo de posição será 0, ou algum outro que os operadores de telescópio informarão. Eventualmente pode acontecer de que o objeto não se encontra na lista, então eles podem pedir para cantar as coordenadas. Isso é feito falando cada par de dígito das coordenadas sexagemais do objeto, explicitando o sinal da declinação. Enquanto o telescópio está sendo preparado, podemos preencher a interface em modo de aquisição. Primeiramente preenchemos o nome do arquivo seguindo um padrão que informa o telescópio SOAR com SO, os últimos 2 dígitos do ano, no exemplo 09B, traço, 3 dígitos para o número do projeto, como por exemplo 008, underscore, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia. O nome do objeto a ser observado é indicado na caixa reservada para isso e vai para o header do arquivo gerado. Como a primeira etapa da observação espectroscópica consiste em identificar o objeto, será feita uma pré-imagem, então adicionamos um ACQ informando isso. Nesta etapa, já indicamos a largura de fenda a ser utilizada. Normalmente, para estrelas padrão, utilizamos fendas mais largas justo para que não haja perda de luz. No entanto, isso implica em ficar alternando entre modos observacionais e na obtenção de calibrações específicas para cada abertura de fenda. Quando o LED dedicado a isso mudar para verde, a mudança de fenda estará concluída. Isso não impede que outros procedimentos de preparo da interface sejam feitos. Poderíamos, por exemplo, já indicar simultaneamente tanto a rede de difração que será utilizada, quanto as configurações dos modos espectroscópicos a serem aplicados. O foco obtido durante as calibrações durante a tarde deve ser inserido na seção de foco da câmera. Caso as imagens de aquisição também tenham interesse científico, o foco no modo imageamento obtido durante as calibrações à tarde deve ser inserido aqui e depois modificado pelo valor do foco espectroscópico. Considerando que neste exemplo estamos apenas interessados na espectroscopia, e a diferença do foco de imageamento espectroscópico é pequena o suficiente para distinguir os objetos que serão observados, então, para evitar erros de alteração de valores ao longo da observação, inseriremos apenas o foco obtido para o modo espectroscópico. Após o modo espectroscópico e rede serem selecionados, deve-se colocar a câmera em modo imageamento pressionando-se o botão Image Mask. Em seguida, retiramos a fenda do caminho óptico usando o botão Withdraw Mask. Novamente, se o imageamento não for utilizado para a ciência, deve-se mudar a velocidade de leitura para 400 kHz, o que reduz o tempo perdido na leitura. Coloca-se o tempo de exposição apropriado e nesta configuração, o espectrógrafo Goodman está em modo aquisição. Ao escutarmos a orientação dos operadores de telescópio que o apontamento está pronto, geralmente com listo, podemos iniciar a exposição pressionando-se o botão Acquire Images. A imagem será enviada automaticamente para a pasta Today, que pode ser acessada do terminal IRAF. Com o comando em exam e o nome do arquivo, exibe-se a imagem observada no DS9. Ao invés de digitar o nome inteiro do arquivo, basta digitar o número do índice seguido de tab. Geralmente, para estrelas padrões, o reconhecimento é fácil, devendo ser o objeto mais brilhante ao centro. Marca-se esta posição como uma região circular do DS9, pois espera-se que ao longo da observação, aproximadamente nestas coordenadas devem aparecer os demais objetos ao longo da noite. Como dissemos, quando não informado, o ângulo de posição padrão é 0. Nesta condição, para comparações com cartas de localização padrão, com norte para cima e leste para a esquerda, basta inverter a direção X pelo botão X, acessível a partir do botão Zoom.
Com o cursor do mouse sobre o objeto de interesse, aperta-se o botão A, e no terminal aparecerão estatísticas do fluxo dele. Os 2 primeiros valores correspondem ao centroide fotométrico do alvo. Essas coordenadas devem ser inseridas na interface gráfica em Current Pixel Values. Insere-se a partir da interface gráfica a fenda no caminho óptico, ainda com a câmera em modo imageamento, pressionando-se o botão Replace Mask. Pressiona-se então o botão Acquire Images para obter-se a imagem da fenda. Finalizada a exposição, no terminal do IRAF abre-se o arquivo com a tarefa inexam seguido do nome do arquivo. Pressionando-se o botão J com o cursor em cima da imagem da fenda, é ajustada uma gaussiana ao longo da direção de abertura da fenda. Na tela do próprio gráfico gerado, será apresentado o valor do centro ajustado. Este valor deve ser inserido na coordenada X do Desired Pixel Value, enquanto em Y pode-se colocar o valor da linha assumida como referência no processo de obter o foco, geralmente uma linha sem defeitos físicos no CCD. Pressiona-se então o botão Calculate Required Offset e avisa-se aos operadores de telescópio que será feito um offset. Vamos fazer um offset. Podem chequear a estrela de guiaje? Neste momento, pode-se pressionar o botão Apply Solar Offset. Caso eles confirmem que está ok, basta pressionar novamente o botão Acquire Images. Caso contrário, os operadores buscarão novamente a estrela de guiagem e será necessário refazer o imageamento do campo estelar, mas não a imagem da fenda. No terminal do IRAF, com o Exam, verifica-se a última imagem gerada e se o objeto está bem centralizado. Pode-se fazer isso com as teclas K para verificar se a largura meia-altura na vertical é a mesma que na direção horizontal. E pressionando-se E, tenta-se reconhecer a simetria dos contornos. Com o comando Display e o nome da imagem, pode-se delimitar os valores de fluxo escolhendo o valor inferior de Z1 e o superior de Z2 para facilitar a identificação do objeto dentro da slit. Estando o alinhamento bem feito, muda-se a velocidade de leitura do CCD para mais lenta, em 100 kHz, e pressiona-se o botão Return, para voltar a câmera e a rede para o modo espectroscópico. Coloca-se o tempo de exposição apropriado e muda-se o nome na imagem do header trocando ACQ por SP, para indicar que se trata de uma espectroscopia. Por fim, pressiona-se Acquire Images. No terminal do IRAF, verifica-se a exposição com o comando inexam e com o ponteiro do mouse em cima da dispersão espectral, pressiona-se L. Geralmente, toma-se como exposição suficiente aquelas que produzem pico no sinal de 1/3 do limite de saturação. Pode-se também escolher por fazer mais exposições, mudando o valor na caixa Número de exposições, e combinar posteriormente as observações para assim aumentar o sinal da espectroscopia. Caso seja crítico para a observação ter flats feitos durante a noite, muda-se a aba da seção que distingue o objeto a ser observado para flat. Pede-se para os operadores para parar momentaneamente a guiagem, colocando o espelho de comparação no caminho óptico, dizendo: "Pongam o comparison mirror e encendam a lâmpada de quartzo em 70%, por favor." Verifique se em Flat Name está escrito Quartz, para saber durante as reduções que a imagem se refere a uma lâmpada de flat field. Tome cuidado de verificar que se trata de uma única exposição e que a intensidade e o tempo de exposição da lâmpada estão corretos. Quando os operadores responderem "listo" ou algo equivalente, inicie a exposição com Acquire Images. Terminada a integração, no terminal do IRAF verifica-se o espectro com exam da imagem e pressionando-se L, com o ponteiro do mouse sobre a dispersão espectral. Verifica-se então no gráfico se o flat não saturou. Deve-se evitar que os flats ultrapassem 2/3 do limite de saturação. Muda-se a aba de observação para Comp, para iniciarmos a exposição das lâmpadas de calibração. Deve-se estudar antes quais lâmpadas têm o número de linhas o suficiente para o objetivo científico na faixa de comprimento de onda solicitada. Recomenda-se apenas uma para cada exposição de ciência. Aqui damos o exemplo da observação de 2. Para a lâmpada de cobre-argônio, pede-se para o operador de telescópio: "Cobre-argon, por favor." E depois, "listo." Verifica-se se o nome em Comp Name está correto e se o tempo e o número de exposições estão apropriados. Inicia-se então a exposição pressionando-se o botão Acquire Images. Este tipo de lâmpada tem mais linhas, porém mais fracas, portanto, exigem tempo de exposições mais longos. Vale lembrar que durante o processo de leitura do CCD, é possível fazer mudanças na interface gráfica para prepará-la para a próxima observação e também solicitar para os operadores manusearem o telescópio, como voltar a guiar ou mesmo para irem para um novo apontamento, caso você tenha certeza que não haverá problemas na espectroscopia deste objeto. Para lâmpadas de mercúrio e argônio, pede-se, por favor, mercúrio e argon. Novamente, verifica-se o Comp Name, o tempo e o número de exposições. Depois que os operadores responderem "listo",
basta iniciar o tempo de exposição pressionando o botão Acquire Images. Verificam-se as lâmpadas de calibração em comprimento de onda da mesma forma que o flat. Utiliza-se o EMXAM para os arquivos gerados e pressiona-se o botão L sobre a imagem do espectro no DS9. Deve-se verificar se alguma linha fundamental satura. Caso a fenda de observação do objeto seja muito larga, maior que 3 segundos de arco, deve-se fazer uma exposição das lâmpadas de calibração com fendas estreitas também. Se está tudo ok nessas observações, passa-se então para outro objeto, ou pede-se aos operadores voltarem a guiar com "volvemos a guiar, por favor". No próximo vídeo, trataremos da observação de um objeto de ciência que requer observação em um ângulo de posição específico.